queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14, nos itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. Item 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Item 7. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados, não tinham compreendido sua missão, sua conduta e seus olhos. Era bizarra e seus ensinamentos não lhe haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam, mas como estranho, que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse, positivamente, no capítulo 7, no versículo 5, que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como o fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quando quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E para nos auxiliar no estudo de hoje desta passagem, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores,
Luciano Coimbra e Sérgio Bebiano. Um ótimo estudo a todos. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Tá muito devagar, vamos de novo, pessoal, né? Boa noite, pessoal. Assim que eu gosto, com alegria, não é? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui hoje, nessa casa abençoada, nessa casa de paz, nessa casa de caridade, nessa casa de amor, para mais uma noite de estudo dessa doutrina tão maravilhosa e importante na nossa vida. E principalmente no estudo de hoje, que é o estudo do Evangelho de Jesus. Esses ensinamentos maravilhosos que nos trazem aqui um direcionamento, um norte, uma direção firme, segura, para que possamos aqui vencer essa reencarnação para que possamos retornar. Quando retornarmos ao plano espiritual, retornarmos com a consciência tranquila de que nós fizemos o máximo possível para nos melhorarmos. E temos no Evangelho esse roteiro seguro. Quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Quero agradecer também aos nossos queridos amigos, irmãos internautas que estão aí nos mais longínquos rincões, né, não só do nosso Brasil, mas do planeta inteiro, que tenham nos assistido sempre. A cada um de vocês, que Jesus os abençoe. Agradecer ao companheiro Luciano, que está aqui hoje conosco, para que nós possamos aqui fazer esse estudo. Vou passar para o Luciano para fazer uma explanação do texto de hoje, e depois nós daremos continuidade. Obrigado mais uma vez, Luciano, fica à vontade. Obrigado, Sérgio. Pessoal, boa noite. Mais uma vez é uma alegria para a gente estar aqui, né, participando dos estudos. É sempre muito bom falar aí com vocês dessas palavras tão sábias que é o Evangelho, né? Queria aproveitar também e agradecer os nossos queridos internautas que sempre nos prestigiam e acompanham. Agradeço a casa pela oportunidade e agradeço também ao Sérgio por dividir a mesa com a gente também pela oportunidade. Pessoal, como o Sérgio disse, o estudo do Evangelho ele é sempre muito rico, né? Sempre muito valioso para a gente. Hoje, em especial, o Evangelho traz um tema que é muito recorrente para a gente, principalmente nas perguntas, quando se fala, né, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, meu pai. E o Evangelho começa mais uma vez com uma tentativa de colocar Cristo numa situação complicada, né? De tantas que ele passou, sempre tinha alguém tentando fazer uma pergunta para deixar ele na saia justa. E nessa situação eles falaram, olha, a sua mãe e os seus irmãos te aguardam lá fora. E para a gente pensar que Jesus teve irmãos de carne, fica uma coisa assim meio estranha, né? Como assim? Sua mãe, tudo bem, mas seus irmãos? E ele sabiamente responde que todas as pessoas que são fiéis a Deus e que cumprem a sua lei são seus irmãos. E essa é exatamente a vontade de Deus, porque nós somos irmãos no mundo espiritual, todos, indistintamente. Nós temos aqui na Terra, no período que a gente está encarnado, uma separação, né? Eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho os meus irmãos, tenho os meus tios, tenho os vizinhos que talvez não tenham nenhuma ligação de sangue comigo, mas estão ali também por um propósito, assim como os colegas de trabalho, os colegas de escola, a pessoa que eu encontro no ônibus quando eu vou trabalhar, o próprio motorista do ônibus, eles estão ali não é por uma simples coincidência, tudo tem o seu propósito. E um detalhe interessante para a gente fazer uma ligação exatamente com esse contexto é que, se a gente observar em diversas outras passagens do Evangelho, em várias vezes Cristo, quando ele vai falar com a mãe dele, ele não usa a palavra mãe, ele fala mulher. E não é que ele tem por ela um desprezo, não é que ele não tem por ela um carinho, mas ele sabe que ela é igual a todas as outras pessoas. Hoje, a gente consegue ver que, se a gente
chega para a mãe e fala assim: ô mulher, não, como assim? Não é uma coisa que vai soar muito bem. Só que a gente precisa entender que o entendimento das pessoas na época de Cristo era bem abaixo do que ele conseguia, por mais que ele tentasse passar as palavras mais fáceis possível, tinha coisas que ele ainda colocava mais alto, difíceis de entender. Trazendo isso para o nosso mundo de hoje, vamos pegar a seguinte situação. Nós estamos num processo de evolução. Cada encarnação que a gente tem a oportunidade de estar aqui, nos é dado como presente a chance de corrigir e de pagar todos os nossos erros passados. E o maior ponto para facilitar isso é exatamente a família. Porque se você tem na sua família uma pessoa que é considerada popularmente como a ovelha negra, aquela pessoa ali é a pessoa que mais precisa de ajuda. Se você tem uma pessoa que você não bate, todo mundo dá certo. Você tem um parente que você estranha, que você acha assim, gente, eu não consigo entender como que ele é meu irmão, eu não consigo entender por que eu sou filho de fulano. É porque você precisa estar ali naquele momento. E não existe uma explicação para isso. É porque aconteceu isso numa vida passada, é porque você fez. Não existe uma receita pronta. A espiritualidade, ela proporciona momentos, oportunidades para que a gente consiga saldar as nossas dívidas. E quando eu falo saldar as nossas dívidas, não necessariamente a gente sendo o agente. Pode ser que nós fomos as vítimas e nós precisamos estar presentes para conseguir também perdoar. O perdão faz parte desse acerto. Não significa que se eu jogar alguma coisa para o esquecimento, tá ok. Lá na frente, quando eu lembrar daquilo, essa lembrança pode despertar o ódio em mim. Então, nós temos na família uma oportunidade valiosa de progresso, de buscar o perdão, de conceber o perdão para quem precisa, né? E principalmente para a gente estreitar os laços com os desafetos. Eu vou tentar dar alguns exemplos para a gente contextualizar tudo que eu estou falando. Quando nós estamos ainda no plano espiritual, se formos merecedores, nós podemos fazer um projeto, né? Traçar uma linha do que a gente gostaria de enfrentar aqui para vencer as nossas mazelas. Imaginem, por exemplo, que numa determinada encarnação eu tive algum vício. Então, eu consegui vencer aquele vício, mas eu ainda estou naquele processo assim de posso ter uma recaída. Para que eu consiga realmente vencer aquilo, eu posso pedir para ser colocado à prova e ser inserido num lar onde eu conviva com alguém que tenha o vício. Então, quando a gente tem na família uma pessoa que tem algum vício, é claro que ela precisa de ajuda. E é claro que o que eu estou falando não é uma desculpa nem um pretexto, é só um exemplo. Mas aquela pessoa ali que vai me proporcionar a oportunidade de ser firme e não ter essa recaída. E em uma outra situação, eu posso também já ter vivenciado, já ter superado, e eu, com a minha experiência, com
tudo que eu passei, ajudar uma outra pessoa a se libertar do vício como eu me libertei. Então, a família, ela não é colocada para a gente como um sorteio. Ah, você vai nascer lá, o outro vai nascer de lá. Não é assim que funciona. Cada um está na família que precisa estar. Chico uma vez disse que ninguém sofre mais do que precisa e ninguém está no lugar errado. E é exatamente nesse contexto, né? A nossa família é para a gente o melhor cenário para a gente conseguir evoluir. Quando a gente fala de ajuda, né? Eu dei um exemplo aqui de vício, mas existem tantas outras coisas que a gente poderia utilizar como exemplo. O vício é mais fácil, né? Porque é comum, todo mundo já conhece uma pessoa que já teve problemas, né, com vício, que seja com drogas lícitas ou ilícitas, né? É tão difícil fazer uma pessoa se libertar de um vício que é preciso ter alguém do lado muito forte. E esse alguém do lado muito forte, talvez ele consiga essa força sabendo o quanto é difícil sair desse vício. E como é que ele sabe? Passando por isso. E o que não é as nossas sucessivas encarnações, além de várias e várias experiências, né? Um outro ponto de reflexão que a gente pode puxar é assim: geralmente as pessoas perguntam assim, ó, hoje eu estou aqui como homem, eu sempre fui homem? Não. Na encarnação passada eu posso ter vindo num corpo de mulher, na futura talvez. Por quê? É necessário que a gente tenha essa experiência, né, para a gente entender a outra pessoa. Não é o fato de hoje estar no corpo de homem que eu nunca tive uma experiência como mulher. E vice-versa, hoje tem pessoas que estão no corpo de mulher que já foram homem, né? Estas experiências, somadas às experiências anteriores, é que vão modelando o nosso caráter, o nosso jeito de conduzir a vida e que vão nos guiando. Tem uma frase muito importante que a gente usa muito que fala assim, olha, a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? E essas experiências é que vão nos proporcionar isso. Se você tenta uma vez e machuca, você vai pensar direitinho que você vai tentar de novo. Você pode até tentar de uma outra forma, mas você sabe que se você fizer daquele jeito, o risco de você se machucar é grande, né? Voltando cá na família. Outra coisa que é importante que a gente tenha em mente é o seguinte: essa classificação que a gente coloca é só aqui no plano da Terra. Aqui a gente tem tipo uma hierarquia, né? Fulano é meu irmão, Beltrano é meu pai, aquela é minha mãe. Mas vocês já pararam para pensar que isso pode dar uma confusão na hora que a gente voltar para o plano espiritual? Mas minha mãe está aqui, mas aquela ali também já foi minha mãe. Lá é diferente. Até porque quando a gente volta para o plano espiritual, nós voltamos à mesma pessoa, né? Mesma coisa, né? O jeito que eu sou, mesmo conhecimento. Se eu sou uma pessoa bem-humorada, eu vou ir bem-humorado. Se eu sou mal-humorado, eu vou mal-humorado. Só que lá a gente vai recordar de todas as outras coisas que, por graças do bom Pai, foram momentaneamente desligadas, que são as nossas lembranças das vidas passadas. E lá a gente tem a consciência do que realmente a gente é na vida, né? Claro que as experiências dessa última encarnação, elas ficam bem latentes. E com o passar do tempo a gente vai recuperando, né?
fica mais fácil da gente entender isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Hoje, nós temos uma oportunidade maravilhosa de, ao chegar em casa, que a gente encontrar um parente, né, que seja a mãe, que seja os irmãos. Se você tem algum desafeto com eles, ou se eles têm algum desafeto com vocês, né, igual já aconteceu comigo várias vezes, de chegar em casa nervoso, porque é comum, né? A gente, e está ali exatamente para isso, né? Para a gente poder conseguir resolver aqui. Pense que vocês foram colocados próximos exatamente para ter a oportunidade de se apaziguarem e se reconciliarem. É uma oportunidade maravilhosa que a gente tem. E outra, o que vai acontecer se você resolver não fazer isso? Eu não vou com a cara do meu irmão, eu não aceito ele de jeito nenhum e eu não quero nem conversar com ele. O que você deixou de fazer agora, você vai ter que fazer depois. Uma hora você vai fazer. Então, pensa. Não é bem mais fácil fazer agora e já ficar tranquilo? Já resolver? Mas é uma coisa que tem que ser feita de coração. Não é aquele negócio assim, eu vou fazer então para ficar livre. Faça de coração. E assim, quando você encontrar com seu irmão, com sua irmã, né, se tiver algum desafeto, pensa que a oportunidade de ouro está nas suas mãos. E perdoar também. Caso eles procurem, né? Me perdoa. Perdoa. Quem somos nós para não perdoar? Não é isso? Grande Sérgio, fique à vontade para complementar. Obrigado, Luciano. De fato, meus amigos queridos, quando a gente pega essa passagem do Evangelho, e aí a gente vê aqui, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí a gente fica chocado às vezes. Como assim Jesus falar uma coisa dessa naquela época? Então, como o Luciano colocou e falou muito bem, aqueles que eram contrários a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, foram ali tentando denegrir a sua imagem. E se nós pegarmos essa passagem e trazermos até hoje, depois de 2000 anos, imagina você lá na casa dos seus amigos, e chega sua mãe, e chega seus irmãos lá fora, e seu amigo fala para você, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí você fala para seus amigos assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ficou doido, cara, não é assim? Mas Jesus, esse espírito fantástico de uma sapiência incrível, ele não dava, como diz, não dava lá sem nó, né? Tudo o que Jesus falava tinha um ensinamento. Absolutamente nada saía da boca de Jesus sem um propósito. Então, já há 2000 anos atrás, ele já vinha nos ensinando sobre a questão da família espiritual, da família universal. Jesus, um espírito de grande evolução, de grande sapiência, né? E nós, nesse contexto todo, ainda ignorantes, ainda somos crianças espirituais, ainda estamos tentando, aos pouquinhos, entender os ensinamentos do Cristo que colocou há 2000 anos atrás, e a gente vem estudando, aprendendo, errando, aprendendo. Assim são as reencarnações. Então Jesus quis dizer o quê? Que todos nós, sim, somos irmãos em Cristo, ou seja, somos filhos de Deus. Mas é possível você olhar aquela pessoa que está aí agora, sentada do seu lado, como eu vou olhar meu grande amigo Luciano, assim, você é meu irmão. A gente ainda talvez não sinta esse amor que Jesus tem, porque a gente ainda está muito preso aos laços consanguíneos. Vamos ver isso na próxima lição, na quarta-feira que vem. Eu convido a todos para que possam dar continuidade nesse estudo, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual, também explicado de alguma forma aqui pelo nosso companheiro Luciano. Então, a gente tem ainda esses vínculos consanguíneos, mas a nossa relação com o outro é muito maior. E Jesus nos entendia muito bem. Tanto é
que veio nos ensinar a questão da lei do amor, do perdão. Imagina, eu fico imaginando se eu estivesse no lugar de Jesus no momento da crucificação. Jesus lá, que não fez nada de ruim. Imagina você, que nada fez de mal para ninguém, só fez o bem, e de repente vem uma turba e te pega e vai te crucificar. Mas que é isso? Eu não fiz nada. Se tivesse feito uma coisa dessa comigo, e eu sou muito franco aqui e honesto em falar, se eu estivesse sendo crucificado, e Jesus lá, com aquele olhar benevolente, indulgente, olhando para toda aquele turma que estava jogando pedra nele, cutucando ele com a espada, com fel e tudo mais, ele falou: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Se fosse eu, vocês vão ver, eu vou vingar de cada um de vocês, eu acabo com a sua raça, seu cambá, vocês vão ver. É assim, porque a gente ainda não atingimos esse grau de evolutivo de Jesus, mas estamos a caminho, porque fomos todos criados simples e ignorantes, como Jesus. Jesus também passou por tudo que a gente passou. Ele não foi nenhum privilegiado por Deus. Ele só é um espírito muito velho. E sabe muito mais, e já tem um processo evolutivo muito maior do que o nosso. Mas chegará o dia em que nós vamos, sim, conseguir olhar aquele que está do nosso lado como o nosso irmão. E vamos olhar aquele que comete faltas e perdoá-lo de coração. Hoje, a gente se esforça, né? Mas a gente não consegue, muitas vezes. Perdoar, às vezes, nos sentimos ofendidos por tão poucas coisas. Às vezes, no trânsito, a pessoa te fecha, você já xinga até a 5ª geração dele. Ah, vai, e todo mundo, com a sua família, que você vai quem, não é? Navalha, vai aprender a dirigir onde você comprou carteira. Um pedestre passa, um cabo pisa no seu pé, você já xinga. A pessoa fura a fila, você fala: seu safado, não sei o quê, e vai por aí afora. A gente não consegue ter indulgência com esses pequenos erros. Eu falo que eu tenho aprendido muito, sabe? A doutrina tem me ensinado bastante. Ainda estou longe, muito longe ainda. Mas pequenas coisas que me irritavam, como no trânsito, por exemplo, hoje não me irritam mais. É claro que é um processo de construção. Antigamente, e eu digo para vocês, hoje com muita vergonha, mas também com muita alegria, vergonha de como é que eu era, e alegria de que agora eu já passei dessa fase. Mas se a pessoa buzinasse na minha traseira, meus amigos, de carro, com sinal, você está no sinal, o semáforo abre, nem deu tempo de você engatar a marcha, acabou já está buzinando. Sabe o que eu fazia? Desligava o carro. O que passa por cima? E aí assim, né? Então vamos ver. Aí eu puxava o carro, eu estava atrasado, mas eu ficava mais atrasado ainda, mas para poder pirraçar, para descontar. É assim? Tá buzinando? Agora quero ver. Aí descia do carro, abriu o capô, fazer de conta que o carro tinha estragado, e o caboclo aí fazendo aquela fila de gente atrás de mim. Até que depois aí saía todo mundo aí sentado do carro e ia embora. Que palhaçada! Que bobeira! Eu fico tão envergonhado disso e ao mesmo tempo tão feliz, porque eu já passei dessa fase. Hoje a pessoa buzina atrás, eu já encosto, pode passar, às vezes ele está atrasado. Às vezes ele está com doença ali, levando alguém doente para o hospital, ou ele está irritado com alguma coisa, não importa. Mas é um processo. A gente tem que ir acostumando a fazer isso, né? Então, a pessoa está lá, um pedestre vai passar, lá você está de veículo, aí um pedestre fala: pode passar. Gentileza. Nós temos que praticar gentileza, meus amigos. Gentileza gera gentileza. E é isso que está faltando na humanidade, a gente ser mais gentis com as pessoas, né? Agradecer as pessoas, um obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente ainda está com carrancudo e agora ainda bota máscara, ainda agora que não vai mais nada. Né? A gente não sabe se a pessoa está sorrindo, se está com a cara fechada, só vê os olhinhos, né? Ficou mais difícil ainda. Então, a gente tem que começar a amenizar essas questões que nós estamos passando. Aí vem pandemia, agora vem enchente, vem não sei o quê. Mas isso são provações. Mas são oportunidades de crescimento espiritual. São oportunidades que Deus nos oferta para nós nos melhorarmos. Como, por exemplo, a prática da caridade, da indulgência, da benevolência, de ajudar as pessoas que estão passando por situações difíceis. Que, graças a Deus, se nós estamos aqui, espero que sairmos daqui, possamos retornar ao nosso lar. Não no nosso lar lá do nosso lar, mas à nossa casa aqui,
né? Pode até não ser uma casa própria, mas nós temos uma casinha. Espero que ninguém aqui esteja morando debaixo de ponte de viaduto, nem esteja aí desamparado, que sua casa desabou. Mas tem gente passando por situações muito difíceis, por provações muito difíceis. Então são oportunidades do nosso crescimento também. Então quando Jesus nos coloca essa questão do parentesco, que nós vamos ver na quarta-feira que vem, do parentesco corporal, do parentesco espiritual, né, de quem é minhas mães, de quem são os meus irmãos. Os irmãos de Jesus, eles nem aparecem muito na história. Eram espíritos ali, né, como nós mesmos. O pai de Jesus quase não aparece também, a mãe aparece mais. Mas por quê? Porque aquele exemplo de mãe amorosa, materna. Então Jesus veio realmente para nos ensinar a todo esse processo. Quando o Luciano coloca para nós aqui, coloca muito bem dessa relação agora, desses processos reencarnatórios todos, nós não estamos, como ele disse, eu volto a repetir aqui, nós não estamos no seio da nossa família, meus queridos, não é por acaso não. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Se nós olharmos os dedos de uma mão, não são iguais, assim também são os membros de uma família, não é? Nós não temos um filho que é igual, nós não temos um irmão que é igual. Às vezes você acha estranho, às vezes você conhece, ou às vezes até no mesmo, dentro da nossa própria família, é um filho que não gosta do pai de jeito nenhum, desde nascença, desde tenridade, e ama a mãe, idolatra a mãe, ou vice-versa. Tem uma afinidade inacreditável com o irmão e detesta o outro, sem motivo. Por quê? Como foi colocado, não é de agora. Isso é das nossas existências anteriores. Nós temos uma única vida, mas nós temos várias existências, ou seja, várias reencarnações. Por quê? O objetivo é exatamente esse, de nos melhorarmos, de aprendermos, de reconciliação. Então, você não está no seio da sua família por acaso. Você não caiu de paraquedas no seio da sua família. Tudo teve uma programação. Às vezes as pessoas nos procuram aqui no centro pedindo ajuda, mas, nossa, eu tenho um problema sério com meu filho. Né? Vai ver o que é. Isso aqui ó, é de lá para trás, ele me afronta, ele não gosta de mim, ele não me respeita. Ou a mãe é a mesma coisa, ou dentro da família um irmão que não dá certo de jeito nenhum com outro irmão. Vai ver, eram inimigos mortais nas reencarnações anteriores. Nasceram agora no mesmo lar para que possam aqui ter uma forma de reconciliação. Olha só, que maravilha. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E não raro, o que acontece? Sempre que acontece isso, nós temos ali na família aquele mediador. É dois que brigam e o outro botando pano quente, né? Não, gente, não fica por isso mesmo e tal. Por quê? Porque Deus jamais desampara seus filhos. Senão haveria uma guerra familiar ali, um ia matar o outro, né? E sempre tem aquele que bota pano quente. Então, meus queridos, não só na família consanguínea ali dentro do lar, mas aqueles próximos, aí entre os primos, tios, né? Tudo tem uma relação ali. Esses laços consanguíneos têm tudo uma razão, tem tudo um porquê, para que possamos realmente nos reconciliarmos e para que possamos também um ajudar o outro a crescer, a evoluir, espiritualmente falando, principalmente. Então, meus queridos, que nós possamos nos esforçarmos o máximo para que a gente possa reconciliar, em especial com aqueles entes queridos da nossa família que a gente não se dá muito bem. Que nós possamos não desperdiçar essa oportunidade da reencarnação. Porque é através da reencarnação é que nós vamos evoluir cada vez mais. E a reencarnação nada mais é do que? De mais uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de passar de ano como um aluno na escola. Uma analogia simples, mas só para fácil entendimento, é que como se a gente estivesse na aula num colégio. Aí você não foi bem em determinada matéria. Na minha época eu chamava tomar bomba. Na sua também, né? Tomar bomba na matéria tal. Né? Aí você tinha que fazer o quê? Repetir.
Porque você não foi bem naquela matéria da matemática, sei lá o quê, não é? Aí você tem que fazer de novo. Assim é a reencarnação. Se você não foi bem em determinadas situações, na área dos vícios, por exemplo, como foi colocado, aí você vai vir numa outra oportunidade para poder tentar aprender. Se você, por exemplo, gostava do golo, por exemplo, gostava de beber, aí vem as provações. Na próxima reencarnação você vem filho do dono do boteco, entendeu? Para poder, vai segurar um agora, né? Porque isso são provas. Isso são provas. Ou quando você vem passando por situações muito difíceis fisicamente, por exemplo, que são as expiações. Então são as provações e expiações. Por quê? Porque nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, passando gradativamente para um planeta de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. Ainda vai ter o mal. Hoje, no planeta de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem, mas já está mudando. E vem uma mudança gradativa. E essa mudança é diferente do que muitas pessoas imaginam. Muita gente fala assim, mas quando é que a gente vai passar para provas e expiações para regeneração? Vai ser dia 1º de janeiro? É como se não existe isso, pessoal. Não é um calendário. É um processo que depende da evolução humana. Leva anos e anos, centenas, milhares de anos. É um processo. Quem muda não é o planeta, é o povo, é a humanidade, são os espíritos que vamos mudando e o planeta então vai evoluindo. Aqueles espíritos que não se adequarem à nova reestruturação planetária, ou seja, não está melhorando junto com o planeta, vai ser retirado do planeta. Entre aspas aqui, expulso do planeta. Vai ser expurgado, ele vai para outro planeta, um planeta mais primitivo. Aí ele vai perder essa condição aqui, microfone, aguinha mineral, né? Luz elétrica. Ele vai para um planeta onde ele vai ter que correr atrás de caça e tudo. Mas ele vai usar o conhecimento que ele tem para ajudar aquele povo primitivo, como aconteceu aqui no nosso planeta, com os egípcios, com os incas, com os maias, né? Com os exilados de Capela. Então o planeta evolui e aqueles espíritos que não se adequaram, eles são expurgados. Eles têm que sair de lá, tá certo? E vai ficando aqueles que estão querendo que são propensos ao bem. Eu espero e quero continuar aqui, melhorando cada vez mais. Eu espero que vocês também. Então vamos nos melhorar. E o melhor caminho, não tenham dúvidas, meus queridos, é aqui, ó, o Evangelho. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos ensinar o que nós temos que fazer. Benevolência, gratidão, generosidade, gentileza, como eu disse. Tratar bem os nossos entes queridos. E é isso que nós temos que fazer. Ser mais amenos com as coisas. Pensar antes de falar. Ver que aquela situação que às vezes está acontecendo ali dentro do seu lar, por exemplo, vamos trazer para dentro da nossa família. Às vezes a gente cria tanta animosidade e às vezes as pessoas guardam mágoas. Pensar antes de falar. Porque normalmente quando você está nervoso, quando você está nervosa, você fala coisas que você não deveria falar. Você fala naquele ímpeto. E aí sai coisas que vai acabar magoando as pessoas. E a palavra maldita, meus queridos, é como uma pedra que você atira numa vidraça. E aí você jogou. Aí no meio do caminho se arrependeu. Mas aí não adianta mais porque vai quebrar. Aí você tem que consertar. Mas nem sempre fica bom. Às vezes o conserto não fica bom. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de perdoar. E às vezes as pessoas guardam mágoas no seu coração durante, anos às vezes. E às vezes fala assim, sabe, Luciano, que há 25 anos atrás, 3 meses, 4 dias, 5 horas, você falou isso, está vestido assim, já te perdoei, viu, esqueci. Mas como assim? Você guarda até os detalhes. E aquilo vai te corroendo o coração. Então vamos contar até 10. Antes de falar, até 100, até 1000 se necessário for, antes de falar coisas que a gente não deve. Pensar antes de falar. Dá uma voltinha no quarteirão, conta as pedrinhas da rua, as folhinhas da árvore. Faz igualzinho o Chico Xavier nos ensinou. Toma a água da paz. Água maravilhosa essa água da paz. Vocês já tomaram água da paz? Sabe como é que é? Quando você estiver nervoso. Quando você estiver nervosa, bravo, irritado, irritada. Aí você pega uma água, só funciona com água frutificada.
Não funciona com outra água. Então, sempre vier aqui no centro, pega água frutificada. Aí você pega a água frutificada e faz assim, ó. É só não engolir, porque boca cheia não fala bobagem. Aí você enche a boca d'água e fica a boca... Essa água dá paz. Enche a boca d'água e não fala nada. Porque a hora que você estiver mais calmo, mais calma, aí você vai estar mais sereno, aí você vai falar coisas que mais tranquilas, vai estar mais raciocinando melhor. Agora, muitas pessoas me falam assim, mas então, na minha família, tudo que eu estou passando, eu tenho que passar mesmo, né? Porque a programação, como o Luciano falou, foi feita uma programação, eu não caí de paraquedas no meu lar. Então, tem uma programação. Então, eu nasci lá com meus inimigos, é fazer o quê? É o meu destino. Tem que aturar aquele povo, né? Tem que passar por isso mesmo, né? Mas não é assim, meus queridos. Existe uma programação? Sim. Existe destino, para começar? Existe destino? Olha só. Existe destino? Existe. O destino está traçado? Está. Mas ele é definitivo? Não. A nossa programação, o nosso destino, é feita sim pelos técnicos espirituais, que nos ensina André Luiz. Está traçado, mas você pode mudar. Você pode mudar o seu destino para melhor ou para pior, de acordo com os seus atos, as suas ações, as suas atitudes, de acordo com o seu livre-arbítrio. Olha só. E às vezes a pessoa vem para passar por uma situação muito difícil, mas ela aprende pelo amor. Porque o Luciano falou, nós temos duas coisas para aprender. Nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. E se você aprendeu pelo amor? E quem nos ensina isso, sabe quem é? Para encerrar até a nossa fala aqui. Eu quero sugerir a leitura de um livro para vocês. Quem nos ensina é Hamed, esse espírito de grande escola, que ditou um livro, o modo de entender uma nova forma de viver, ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. E tem uma lição nesse livro que Hamed nos ensina, a sua lição de número 1, lição primeira, intitulada Reprogramação. Olha só. Ou seja, você vem com uma programação e ele nos ensina a reprogramação. Leiam essa lição. Mas ela diz mais ou menos assim, fala assim, Hamed: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possuis os recursos financeiros coerentes com os teus merecimentos. E ainda fala assim, o teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Ele fala, portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E finaliza assim, reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. É isso, meus queridos. Vamos refletir sobre o estudo de hoje e que possamos, a partir de hoje, a partir de amanhã, sermos diferentes. Reprogramar a nossa existência, reprogramar a nossa vida. Mude. Veja o que você mais necessita de mudar. Faça uma lista. Quem mais nos conhece, além de Deus e da nossa mãe, somos nós mesmos. Então vai lá no banheiro da sua casa. Olhe no espelho, leve papel e caneta, bastante papel, e anote todos os seus defeitos, todos, tudo que você precisa mudar, bastante papel, porque vai gastar muito papel, né? E aí depois coloque em ordem do mais fácil para o mais difícil de resolver, e comece, coloque o último, com o orgulho que é o mais difícil,
Mas comece lá, o vício, maledicência, maus pensamentos, enfim. E quando você vai trabalhando um de cada vez, e vai vencendo, e quando você vencer um, vai lá, bate palmas para você, abrace você mesmo. Faça um de cada vez. Aos pouquinhos, nós vamos nos tornar pessoas melhores. E quando nós mudamos as nossas atitudes, as pessoas que estão à nossa volta, elas também começam a mudar. Não da noite para o dia, mas gradativamente. Porque nos ensina Paulo, o apóstolo, que ele fala, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Que Jesus, meus queridos amigos, possa abençoar a cada um de nós e que possamos ser felizes nessa reencarnação. Um grande abraço a todos. Muita paz.